Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Mi Academy. Eu sou a Brenda e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar o nosso recurso de planejamento. O recurso de planejamento, ele não tem uma única finalidade. Ele é um recurso muito amplo e vocês vão perceber ao longo aqui do nosso vídeo quais são as possibilidades, como você pode adaptar para a sua necessidade, tá bom? Então, antes de nós começarmos aqui, eu gostaria de salientar que, assim como a checklist que eu comentei, né, em um vídeo anterior, que você pode criar modelos para ir utilizando e para ir replicando para os seus eventos, com planejamento isso também é possível. E o recurso do planejamento ele é ideal para, por exemplo, comunicações que você precisa realizar com pessoas que não têm usuário no sistema. Então, exemplos de aplicação no caso. Você pode passar uma orientação para um fornecedor sobre onde ele deve, por exemplo, entregar determinado material, em qual local o evento acontecerá, qual é o horário desse evento. Então, você consegue passar ali instruções para esse fornecedor, assim como você consegue passar instruções, por exemplo, para os membros da sua equipe. Então, se você precisa, por exemplo, que algo seja desenvolvido e quer compartilhar com um terceiro da sua equipe de produção, você pode também deixar essas orientações no recurso de planejamento. Se, por exemplo, no seu ramo você atua com visita técnica e você ali já tem um questionário, né, as perguntas sobre, de repente, aquele espaço, então você consegue colocar isso dentro do nosso planejamento, porque ele também se integra com o formulário. Então, são várias possibilidades. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como criar esse modelo a ser replicado depois. Então, você vai acessar aqui no seu sistema, no menu lateral, Modelos, Meus Modelos. Se você quiser consultar também, aqui na nossa loja de modelos, nós temos alguns planejamentos já criados, que às vezes podem te ajudar também, tá bom? Então, aqui, ó, como eu comentei, para anotação de visita técnica, conferência de estoque, resumo do evento. Se você, por exemplo, trabalha com drink, trabalha com buffet e tem ali, né, um cardápio que o seu cliente deve escolher e quer disponibilizar isso para ele, você consegue também, tá bom? Então, são vários, tá vendo? É um leque de possibilidades. O planejamento realmente ele é muito amplo, então até por isso que eu comentei com vocês que não tem um único objetivo, uma única finalidade, tá? Então, para você criar o seu modelo a ser replicado, você vai vir aqui em Meus Modelos, e posteriormente em modelos de planejamento eventos. Então você clica aqui e aqui você pode ir adicionando o seu modelo. Então, como eu comentei, você consegue aqui colocar um nome para esse planejamento. Então você pode colocar, por exemplo, orientações para o fornecedor. Posso colocar aqui também alguns itens que deverão ser cumpridos, tá? E eles ficam aparecendo ali para a pessoa ir marcando o que já fez e o que não. Posso vincular um responsável da minha equipe aqui por acompanhar a evolução desse planejamento, o responsável por compartilhar os dados com esse fornecedor. E aqui embaixo eu posso digitar para ele qual seria a mensagem. Então, se eu já tenho, por exemplo, uma mensagem que se repete sempre, orientações também que eu preciso passar com uma determinada frequência, eu já posso deixar isso tudo salvo aqui dentro do planejamento. E é muito legal também, porque através desse recurso, eu ainda posso utilizar aquelas tags de preenchimento automático. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que eu quero colocar aqui para o meu fornecedor a data do evento. Então, aqui, como eu quero utilizar esse planejamento várias vezes e ele deve se adequar a cada data de cada evento que eu for regulando, eu utilizo aqui a tag de preenchimento automático, que sempre vai colocar para mim a data daquele evento. Posso colocar também o local para o meu fornecedor. Então, aqui, ó, local. Tá vendo? Então, aqui eu vou ir preenchendo conforme as necessidades. E aqui embaixo, vamos supor que eu quero colocar as orientações. Então, por exemplo, olha, orientações. Então, eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui também o horário. Horário de início do evento. Então, aqui eu vou pesquisar a tag, me traz essa informação e vou colar aqui o respondente. Então, aqui são as orientações para o meu fornecedor. Por exemplo, chegar 4 horas antes do evento, procurar o responsável
para informações sobre onde descarregar mercadoria. Então, aqui eu vou descrevendo tudo ali que aquele fornecedor deve realizar para mim. Inclusive, eu consigo acrescentar esse texto depois também, se eu quiser, tá? Então, aqui eu não preciso definir tudo logo de cara. Quando você subir esse planejamento dentro do evento, você pode também ir acrescentando coisas ou até mesmo removendo, tá? Então, eu vou parar por aqui, eu vou salvar esse planejamento, tá? Inclusive, aqui eu tenho outros, ó, tá vendo? Lista de música, um exemplo também de aplicação desse planejamento é se você quiser mandar para os seus clientes uma pesquisa de satisfação, você pode fazer através do planejamento também, então ele é muito amplo. Eu vou fazer com vocês um modelo também desse em formato de formulário, tá? Então aqui, ó, só para mostrar para vocês a aplicação desse sobre orientações para o fornecedor. Eu vou entrar aqui em um evento, vou vir aqui em planejamento, e aí aqui dentro é o seguinte, o sistema por padrão, ele já vem com essa categoria, né, com esse bloco aqui, onde eu lanço coisas que têm a ver, então, com um conjunto, que tem a ver com o evento como um todo. Eu posso lançar aqui. Se eu quiser lançar todos os planejamentos nessa tela, eu posso. Mas agora, se eu quiser também, eu posso criar janelas, eu posso criar outras categorias. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero criar aqui uma janela na qual eu vou me comunicar só com os meus fornecedores. Então, tudo o que estiver lançado aqui dentro tem a ver com o fornecedor. E aqui eu posso ir criando, por exemplo, eu quero criar uma outra onde eu vou me comunicar com os meus colaboradores e aqui os freelancers. Então, eu posso ir salvando. Então, eu posso criar cada janela uma independente da outra, se eu não quiser muita confusão, né? Se eu quiser ali uma organização melhor. E eu também posso alterar os nomes desses quadrinhos aqui. Então, onde está preparar, acompanhamento, revisão e concluído, eu posso colocar aqui os nomes que eu quiser. Basta clicar no ícone de engrenagem e você consegue renomear conforme a sua necessidade, tá bom? E aí, para você adicionar aqui aquele documento que foi criado, né, aquelas orientações, você vai clicar aqui no mais. Aqui, se você quisesse criar um do zero, então o correto seria manter texto branco e continuar, mas como eu quero importar um modelinho que eu já criei, eu vou selecionar ele aqui na lista e vou continuar. Então aqui eu também consigo colocar outras observações. Posso colocar uma imagem de capa, posso colocar um anexo se eu quiser compartilhar com esse fornecedor, posso colocar a data e hora de conclusão, posso aqui já deixar configurado se esse é um planejamento que eu gostaria depois de imprimir, posso vincular aqui um responsável pela minha empresa por acompanhar esse planejamento, caso eu não tenha feito isso antes. Posso aqui colocar alguns itens que esse fornecedor deve cumprir para mim. E aqui as orientações. Então, como eu comentei com vocês, eu fiz aqui a utilização de tags e vocês podem perceber que ele já trouxe aqui para mim as correspondências. Então, data do evento ele já trouxe. O local aqui ele não trouxe, ele trouxe só o nome, né, Salão Colorir, mas não trouxe rua, número, bairro, porque não tem no meu cadastro. Caso tivesse, ele teria preenchido para mim. Então, as tags realmente trouxeram aqui o que foi proposto. E aqui sobre o texto das orientações, tá vendo? Ele trouxe aquilo que eu defini por padrão, mas eu posso aqui apagar se eu quiser. Por exemplo, lá nesse evento aqui, ele tem que chegar 2 horas antes apenas. Então, eu posso tanto alterar o texto, como eu posso também ir adicionando outras coisas que eu for lembrando. Então, esse evento aqui ele tem uma particularidade, por exemplo, o acesso pela rua tal. Então, aqui eu posso colocar essa observação para o meu fornecedor, olha. O acesso. Então, deixa eu só tirar essas bolinhas aqui. Olha só, eu posso até colocar aqui destacado, olha. O acesso ao espaço se dá pela rua, e aqui eu coloco a rua, o número e pronto. Vamos supor agora que eu queira compartilhar isso com o meu fornecedor. Como que eu faço? Eu vou salvar. E aqui, após salvar o nosso planejamento, eu vou clicar no ícone de correntinha, que é esse primeiro de link externo. E aqui, tá vendo? Eu posso enviar no WhatsApp do meu fornecedor. Então, caso ele já esteja cadastrado no meu sistema como fornecedor, eu escolho aqui quem que é e clico em enviar. Caso eu não tenha ainda, ou caso eu não possa cadastrar nesse momento, estou aqui na correria, eu posso também
copiar aqui o link externo para ele e eu mesmo ir lá no WhatsApp e colar esse link, tá bom? Eu vou abrir ele aqui para mostrar para vocês como que ele fica. Então, olha só, aqui em outra aba nós vamos conseguir ver melhor, tá vendo? Então, aqui tem orientações para o fornecedor, ele trouxe aqui nesse formato de bloco, porque eu configurei que eu gostaria que o fornecedor, de repente, me desse um ok. Então, ele pode vir aqui, ó, escrever um texto para mim e me enviar. Agora, se você não quiser que o fornecedor ele tenha essa abertura para poder modificar, para poder te dar um ok, para poder ir comunicando com você, se você quiser que ele só visualize, também tem jeito. Nós vamos voltar aqui para o sistema. Eu vou editar esse planejamento e eu só vou mudar aqui, olha, a exibição. Eu vou colocar que, eu até posso escolher aqui se eu quero ou não compartilhar isso com o cliente, tá? Mas eu vou colocar aqui que não está disponível na área do cliente, eu quero que o meu fornecedor apenas visualize. Então, eu vou salvar as alterações e aí no mesmo link, ó, eu vou só atualizar, tá vendo? Agora já sumiu o bloco. Então, aqui ele só consegue ver, não consegue tirar nada, não consegue me dar uma confirmação. De fato, ele só visualizará a informação, tá? Então, um outro detalhe importante. Depois que eu já passei essa orientação para o meu fornecedor, que ele já está ciente, eu posso pegar esse planejamento e ir trocando ele aqui, tá vendo? Então, eu pego e seguro aqui no meu mouse e vou posicionando ele conforme a necessidade. Então, vamos supor que agora eu queira só acompanhar. Então, eu já passei a orientação para ele, eu preciso só acompanhar o cumprimento aqui. Então, eu posso deixar dessa forma, tá? E aqui eu posso ir passeando para os outros também. E aí, como eu comentei, o que foi lançado nos fornecedores não fica disponível nos outros, ó. Tá vendo? Então, você consegue ter uma comunicação mais direcionada. Então, até mesmo se você tem membros da sua equipe que ficam responsáveis, por exemplo, só para passar orientação para a equipe, só para passar orientação para o fornecedor, isso aqui ajuda muito também na organização. E agora eu queria fazer um exemplo com vocês quando você precisar envolver formulário, tá? Isso pode ser aplicado de várias formas. Por exemplo, como eu comentei, numa pesquisa de satisfação ou em uma visita técnica. Então, tem várias formas e o formulário ele se integra ao planejamento. O formulário você vai criar aqui, ó, em modelos, meus modelos, modelos de formulário geral. Então, aqui eu já tenho vários, tá vendo? Então, aqui você vai adicionar o formulário e aí você vai colocar, por exemplo, isso aqui é a pesquisa de satisfação pós-evento. Então, eu vou colocar aqui o nome do meu formulário, vou salvar. E aí, aqui dentro, eu posso ir colocando as informações. Então, eu posso colocar assim, uma descrição. Gostaríamos que você avaliasse os nossos serviços prestados ao seu evento. Então, isso aqui vai ficar aparecendo para o seu cliente, tá? Então, você pode caprichar na mensagem aqui. E logo abaixo você vai definir as perguntas. Então, aqui você pode colocar uma pergunta aberta, por exemplo. Conte um pouco sobre o que você achou na experiência que proporcionamos. Então, aqui eu deixo esse espaço para que a pessoa, com as palavras dela, venha aqui e coloque, tá? Posso também deixar perguntas de sim ou não, posso deixar perguntas em que a pessoa pode escolher várias alternativas. Então, aqui você define como é a pesquisa de satisfação que você gostaria, ou se for um caso de uma visita técnica também, você pode deixar aqui conforme, né, as perguntas ali por padrão, para o seu técnico preencher depois, tá? Então, as que você fez, esse formulário ele já fica salvo, e aí você vai voltar aqui na parte de eventos, vou visualizar os próximos, vou entrar aqui no evento, né, ao qual eu gostaria de enviar a pesquisa, vou acessar aqui o planejamento, inclusive eu vou criar aqui uma aba onde eu vou me comunicar com o cliente, que seria o contratante. E vou salvar. E aqui, olha, eu vou clicar no maisinho verde novamente, e agora ele me aparece aqui, ó, qual formulário você gostaria de importar? Então, eu vou colocar aqui, ó, pesquisa de satisfação pós-evento e continuo. E aí, o que vai acontecer?
Aqui eu posso colocar, né, se a pessoa pode também acessar pela área do cliente ou será só através do link, se a pessoa pode responder mais de uma vez, se eu vou querer imprimir depois essa minha pesquisa. Então aqui eu consigo ir configurando conforme necessidade. Então, olha, eu vou salvar e esse conteúdo desse formulário ele fica disponível através de um link também. Então aqui, olha, eu vou abrir esse link para mostrar para vocês. Tá vendo? Ele fica aparecendo aqui a perguntinha. Então, imagina, por exemplo, o cenário da visita técnica. O seu técnico que irá ali até o local, de repente, para ver onde você vai montar a estrutura, para ver onde você vai montar o som, a iluminação, ele pode acessar do próprio celular e te mandar ali as informações. Então, olha, eu fiz a visita no local tal, no dia tal, e as condições aqui são tais, tem tantas tomadas. Então, a pessoa pode ir te descrevendo, porque como ele fica disponível através de um link, a pessoa consegue acessar de qualquer lugar, tendo um tablet, um celular, ou um notebook ali de fácil acesso, ela consegue ir passando essas informações. Então, a pessoa irá preencher aqui, ó, por exemplo, achei a experiência maravilhosa. E assim que a resposta for enviada, isso já consta para a gente lá no sistema. Então, se eu voltar aqui ao planejamento, olha, eu vou até carregar a página aqui de novo, eu vou clicar como se eu fosse editar, só para conseguir visualizar, olha, tá vendo? Então, a resposta já veio para cá. Então, essas são algumas aplicações do nosso recurso de planejamento que eu gostaria de mostrar para vocês. Como eu comentei, é um recurso muito amplo, então você pode explorar muito essa criatividade para utilizar isso da melhor forma. O planejamento você também consegue compartilhar com os membros da sua equipe quando você for realizar ali, né? Quando você for escalá-los no evento, quando você for realizar a escalação, você consegue colocar se eles devem ter acesso a algum planejamento ou não. Então, é um recurso que, de fato, você pode explorar muito, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco melhor sobre esse recurso. E se você ficou com alguma dúvida, também você pode acionar o nosso suporte, tá? E fique nos acompanhando aqui no nosso canal, porque assim como esse vídeo, nós temos outros explorando todos os nossos recursos, tá bom? Te vejo nos próximos e até mais.